Bora para um passo a passo de low fade navalhado, bem fácil aí. Primeiro eu separei aquele cabelo ali da lateral e comecei com o pente 1,5 baixo, subindo ele ó, até a recessão baixa. Eu fiz um movimento em C, pessoal, com esse pente, e com todos os pentes a gente vai utilizar essa referência. A gente vai reto até o final da orelha, passou do final da orelha, a gente vai descer a máquina. O low fade, pessoal, é aquele degradê mais baixo, então a gente tem pouco espaço ali para trabalhar com os pentes, então a gente tem que prestar bastante atenção até onde a gente vai subir cada pente. Depois do pente 1,5 baixo, a gente vai com o pente 1 intermediário e a gente vai subir ele até bem próximo mesmo de onde a gente passou o pente 1,5 baixo. A gente não vai utilizar o pente 1 na alta, somente na intermediária e na baixa. Reparem ó, que eu subo até bem próximo mesmo. Chegou bem próximo, a gente desce a máquina. A gente só fez um movimento em C com o pente 1,5 baixo. Com os outros pentes vai ser um movimento reto. Depois do pente 1 intermediário, a gente vai com o pente 1 na baixa, subindo ele até próximo do pente 1 intermediário. Chegou bem próximo, a gente também desce a máquina. Reparem ó, que o espaço é bem pequeno para a gente trabalhar, e a gente tem que subir cada pente, pessoal, até bem próximo mesmo do pente anterior que a gente passou. Depois do pente 1 baixo, a gente vai com o pente meio intermediário, subindo ele até próximo de onde a gente passou o pente 1 baixo. Chegou bem próximo, a gente também desce a máquina. Nesse tutorial, pessoal, eu não tô acelerando muito para mostrar para vocês bem detalhado mesmo a forma que eu trabalho aqui para fazer um low fade no dia a dia. Reparem que eu estou subindo bem o pente meio intermediário e não está ficando nenhuma marcação. Depois do pente meio intermediário, a gente vai com o pente meio baixo, utilizando mais, pessoal, um lado ali da máquina, ó, como vocês estão vendo, subindo o pente meio baixo até próximo de onde a gente passou o pente meio intermediário. Chegou bem próximo, a gente também desce a máquina. Com a zero, como eu falei, a gente também não vai utilizar a alavanca na alta, somente na intermediária e na baixa. Reparem que tá ficando um bom espaço ali para a gente trabalhar com a zero, e a gente ainda vai passar a máquina de acabamento e a navalha também para finalizar o corte. Deixa aí nos comentários se aparece muito low fade aí na sua barbearia, ou se aparece mais o mid fade ou high fade. Depois do pente meio baixo, a gente vai com a máquina de acabamento criar uma marcação ali na altura mais ou menos de um dedo e meio de distância de onde a gente passou o pente 1,5 baixo. E reparem ó, que tá ficando uma marcação, e essa marcação a gente vai remover com a zero. Primeiro com a zero intermediária, utilizando somente um lado da máquina ali, como vocês estão vendo. A gente vai subir a zero intermediária até bem próximo de onde a gente passou o pente meio baixo. Chegou bem próximo, a gente também desce a máquina. Reparem que eu não estou fazendo o movimento em C, e vocês podem ver ó, que com a zero intermediária a marcação da máquina de acabamento ó, já está ficando mais suave. E lembrando também que depois a gente vai passar também a navalha para finalizar esse corte, e sempre vá passando a máquina sem forçar no cliente e prestando sempre atenção até onde que deve subir cada pente, para não terminar criando alguma marcação que possa ser ruim de remover depois. Depois da zero intermediária, a gente vai com a zero baixa, também utilizando mais um lado da máquina, subindo até próximo de onde a gente passou a zero intermediária. Chegou bem próximo, a gente também desce a máquina. Reparem ó, que depois de passar a zero baixa, a marcação que a gente tinha criado com a máquina de acabamento já está bem suave. Se você está acompanhando esse tutorial até aqui, deixa aí nos comentários o que você está achando, e não se esquece também de deixar o seu like, que isso nos ajuda bastante. Depois de passar a zero baixa, reparem como a marcação está bem suave, e agora a gente vai com a própria máquina de acabamento ao contrário, só que passando ela ali em cima da marcação que a gente tinha criado. E reparem ó, que a marcação já está sumindo por completo, então não tem segredo, pessoal. E depois que a gente remover toda a marcação da máquina de acabamento, a gente vai começar a trabalhar ali naquela parte onde a gente passou o pente 1,5 baixo. Ó, reparem que a marcação da máquina de acabamento já está sumindo por completo, e depois a gente vai com o pente 2 baixo, subindo até na altura de um dedo mais ou menos ali, acima da marcação que a gente tinha criado
com o pente 1,5 baixo. Deixa aí nos comentários se você tem dificuldade ainda para fazer um low fade e se aparece muitos cortes low fade aí na sua barbearia. Depois que a gente trabalhar com o pente 2 baixo, a gente não vai utilizar o pente 1,5 na alta. Depois do pente 2 baixo, a gente vai utilizar o pente 1,5 intermediário, que é para finalizar ali onde a gente tinha criado a marcação do pente 1,5 baixo. Ó. A gente vai com o pente 1,5 intermediário, subindo ele até próximo de onde a gente passou o pente 2. E também, pessoal, em movimento reto. E reparem, ó, como já sumiu aquela marcação que a gente criou com o pente 1,5 baixo. E novamente falando, pessoal, é bom sempre a gente prestar bem atenção até onde que a gente deve subir cada pente, para não terminar criando alguma marcação que seja ruim de remover depois. Como vocês estão vendo, onde a gente já passou o pente 1,5 intermediário, a marcação do pente 1,5 baixo já sumiu por completo. Depois fiz o pezinho ali com a máquina de acabamento para depois passar a navalha. Passei o creme ali na parte de baixo também, ó, para finalizar passando a navalha. E é bom a gente utilizar o auxílio de um papel toalha ou de algum guardanapo para ir tirando o excesso de cabelo que fica na navalha. Depois disso, tá aí o resultado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, não se esquece de deixar o like e deixar seu comentário.